nós vamos falar com a Media Training, a jornalista Sandra Cabral. A Sandra foi âncora nas rádios Eldorado e Estadão e ESPN, e atuou também como assessoria de imprensa. Ela foi repórter dos principais rádios AM e FM de São Paulo. Passou pelo Diário do Grande ABC e hoje, além de escrever para a revista, ela ministra cursos e palestras de Media Training. A Sandra também é uma jornalista premiada. Ela recebeu diversos prêmios na categoria âncora e entrevistas especiais. Olá, Sandra. Obrigada por estar aqui na nossa estreia na TV ABCD. Obrigada, Adriana. Muito obrigada. Muito prazer em estar aqui. E eu gostaria de parabenizar o programa. Estava aqui na suíte vendo o parabéns e eu desejo toda a felicidade nesse programa, Adriana. Obrigada. E Sandra, fala pra gente assim, o que é? Tem muita gente que não sabe. O que é o profissional de Media Training? Ele é um jornalista? Em geral, ele é um jornalista. O Media Training, há uma grande confusão, né? As pessoas fazem uma confusão entre Media Training, assessores de imprensa. É um jornalista que também pode ser um assessor de imprensa, só que ele é um profissional que orienta, que ensina, a palavra ensinar é um pouco forte, né? Mas ele orienta gestores e empresários, orienta porta-voz de empresas a se portarem diante das câmeras, se portarem diante de entrevistas, de conversas com jornalistas, porque tem muitos empresários, aliás, aqui no Brasil, Adriana, isso não é muito difundido ainda, infelizmente a profissão de Media Training não é tão conhecida ainda, mas se você for a países como Estados Unidos, por exemplo, o Media Training é uma figura-chave para os principais executivos, principais porta-vozes, inclusive de governos. Eles têm o Media Training a tiracolo. Ah, é, inclusive? Exatamente. Em ano de eleição, ano de eleição, ele Media é Training, um profissional altamente requisitado, né? Por quê? Porque quando você vai falar da sua empresa, do seu produto, do seu serviço com a imprensa, com o jornalista, numa entrevista, seja ela para televisão, rádio, jornal, você precisa ter um foco, você precisa estar direcionado para aquele tipo de evento, você precisa saber conversar com a imprensa, com os jornalistas, você precisa saber o que é importante para a sua empresa o jornalista, ser dito. Ele é um bicho-papão? Não! O entrevistado tem que temer o jornalista? Nunca, Adriana. Bom, eu fui repórter por mais de 10 anos, fui âncora por mais de 6 anos, até este mês praticamente eu estava numa rádio do interior de São Paulo, em São José dos Campos, a Rádio São Paulo Rio FM. Além de trabalhar lá, eu fazia também um programa. E o que a gente pensa quando a gente está com o microfone? Você tem a ideia, o jornalista ou repórter, ele tem o foco de levar para o ouvinte ou para o telespectador ou para o leitor, no caso dos jornais, a informação que o leitor quer saber. Então, o que a gente faz? A gente se coloca no lugar da opinião pública da população e começa a esmiuçar o assunto a partir do que a gente acredita que eles queiram saber. E aí há esse mito, né? Por parte de todo mundo que dá entrevista, ou de uma boa parte, as pessoas que não estão tão acostumadas, de que a gente vai tentar, a todo modo, desvirtuar ou fazer alguma pergunta complicada. Mas não, o jornalista não é bicho-papão, mas ele quer fato claro. Não adianta você chegar para um jornalista numa entrevista, você empresário, você porta-voz, você político, e tentar enrolar, tentar falar só o que você quer. Ele vai fazer as perguntas que ele acha procedente. Por exemplo, eu sou jornalista, trabalho com assessoria de imprensa e é comum que alguns clientes, eu já vi esse tipo de reclamação assim, mas eu falei tal coisa e editou fora do contexto, eu falei tal coisa e o jornal colocou fora do contexto. Ou ainda, eu vejo as pessoas dando entrevista para o jornalista e falando assim, olha, mas isso aí é em off. Tipo assim, se faz isso, o Media Training ensina se isso é correto, esse tipo de postura? Ensina. E você citou aí um fato muito interessante, que é a questão maior, né? Que é a maior dúvida dos empresários e porta-vozes. Que é o seguinte, Adriana, quando você vai dar uma entrevista, você tem que falar o essencial. E você tem que falar de uma forma clara. Por quê? Porque se você falar o essencial de forma clara, vai ser muito difícil uma edição em outro contexto. Agora, existem pessoas que não estão treinados, que não tiveram ou um trabalho de Media Training, ou sequer têm uma assessoria de imprensa, que elas fazem um discurso extenso na hora de responder uma pergunta. Elas não estão respondendo uma pergunta, ela já está preparada para um discurso, para o que ela quer falar.
Aí vai ter que ter corte, né? Porque se você levar em consideração que uma matéria de televisão tem 1 minuto e meio, que uma matéria para rádio com 2 fontes, que são 2 entrevistados distintos, tem 1 minuto e 10, não dá para você falar o que você quer da forma como você quer. Então, para você atingir seu objetivo, para ninguém te editar fora do contexto, você tem absolutamente que falar claro e direto. Não vai ter como errar, não vai ter como editar, né? Você não tem que enrolar, porque tem muita gente que quer enrolar. E o jornalista percebe, e ele odeia quando o entrevistado quer enrolar. Então, o Media Training vai fazer esse empresário, esse porta-voz, saber exatamente como ele deve colocar as ideias dele de forma clara, sucinta e com foco no entrevistador. Então, se é uma reportagem, o Media Training vai orientá-lo. Olha, a reportagem não tem mais que 1 minuto e meio. Então, não adianta você falar muito, porque o jornalista vai usar isso de alguma forma que pode ser não a seu favor, não da forma como a gente quer, como a empresa quer. Agora, se for uma entrevista em estúdio, como a gente está fazendo aqui, aí ele vai ser orientado de outra forma, porque está ao vivo e está numa entrevista. Quer dizer, você tem a postura para cada meio de comunicação. Tem a postura para cada meio de comunicação. E a apresentadora aqui, então, vai precisar depois conversar com a Sandra para fazer um curso de Media Training, né? Porque agora tem recado aqui para Sandra Cabral, vamos ver. Não, vamos lá. A Isamara está falando, interessante saber o que é um Media Training. Pergunta para Sandra, para ser Media Training, tem que fazer jornalismo? Beijos da Isamara de São Caetano do Sul. É essencial. Eu diria que é importante fazer jornalismo. Por quê? Porque para você ser Media Training, você tem que saber o que acontece do outro lado. Porque se você vai orientar uma pessoa a como dar entrevista, sobre como falar com jornalistas, sobre como gerenciar a crise, sobre como passar por um problema, sobre como resolver um problema, você tem que saber como os repórteres funcionam, como funciona uma redação. Porque, gente, tem... Como é o nome da telenauta? A Isamara. Isamara, tem muita gente ainda, muito executivo, muito empresário, muito diretor de empresa, muito porta-voz de governo, que não tem a menor ideia da pressão que a gente, jornalista de hard news, sofre lá dentro. Por exemplo, você tem 3 horas para fechar uma matéria. Aí você procura a sua fonte. Aí a sua fonte está na consulta médica e aquela empresa só tem um porta-voz. Você vai ter que fechar a sua matéria sem uma das fontes e vai falar, não quis se pronunciar, porque não deu. Então você tem que saber, o Media Training, ele tem que saber como funciona uma redação, ele tem que saber a pressão que o jornalista sofre, ele tem que passar isso para o entrevistado dele. O entrevistado dele tem que saber o que o jornalista pensa, o que o jornalista faz dentro de uma redação extremamente... O jornalista é pressionado por hora, é pressionado pelo chefe, é pressionado pela situação, é pressionado de todas as formas. E ele vai tentar resolver o assunto ali da melhor forma, eticamente falando. E o Media Training tem que saber disso para poder orientar, então, o cliente dele. O próprio assessor de imprensa também é muito importante que ele tenha esses conhecimentos, né, Sandra? É muito importante que ele peça para o cliente, caso o assessor não seja um Media Training, que ele peça para o cliente conversar com um profissional. Exatamente. Né? E o assessor de imprensa também tem muita gente que não dá tanta importância ao assessor de imprensa, acha que o assessor de imprensa é um marcador de entrevistas. Isso é um erro absurdo de qualquer cliente, seja ele cliente físico, seja ele cliente corporativo. Porque o assessor de imprensa é muito mais do que um marcador de entrevistas, do que uma abertura aí da conversa com a imprensa. Por quê? Porque se o assessor de imprensa não montar uma plataforma, uma estratégia de veiculação do produto do cliente ou do serviço do cliente, enfim, do cliente em si, isso não vai funcionar. Não adianta o assessor de imprensa querer colocar uma coisa de uma hora para outra na mídia, sem nunca ter conversado com a mídia, sem não saber como ela funciona, sem não saber para quem direcionar dentro de uma redação. Então, assim, é muito importante o trabalho, tanto do assessor quanto do Media Training. Eles não precisam necessariamente estar na mesma empresa. Tá. Entendeu? E muitas vezes o assunto que o cliente acha que a imprensa vai se interessar, pode ser que ela não se interesse. Né? Pode ser que naquele momento eu já tive experiências assim, até de eu mesmo chega a notícia para mim, eu falo, não, isso aqui a imprensa vai se interessar e de repente não é o momento, o jornalista naquele momento não quer. Tudo isso é importante, né? Tudo isso é importante, tudo isso tem que ser contado e falado com o cliente. O Media Training também vai fazer isso, ele também vai dizer para o cliente, você acha o seu produto espetacular, e ele é espetacular. Só que a gente vai ter que encontrar uma forma de levar isso para a imprensa de maneira que atraia o jornalista.
que atraia o meio de comunicação, porque você também tem outro detalhe, Adriana. Você pode atrair um repórter e ele vai ter que vender isso para a empresa dele, né? Porque às vezes a empresa não entendeu a forma como isso é importante para o público, porque o meio de comunicação pensa no que o público vai achar interessante. E outra coisa, o veículo de comunicação, ele não quer fazer propaganda gratuita, porque para isso existe o departamento comercial. Então não adianta você ter um produto que você acha fantástico e você achar que todo mundo vai querer fazer matéria do seu produto. Aquilo pode ser vendido pelo departamento, pode ser comprado, pode ser vendido, então você tem que encontrar estratégias. E isso é trabalhado também pela assessoria de imprensa e o cliente tem que entender isso, ele tem que ser informado sobre isso. Aqui no Brasil, ainda não tem uma comunicação tão ampla, ou algumas empresas já entenderam isso, principalmente as grandes, né? De que a assessoria de imprensa, a assessoria de comunicação tem que ter trânsito livre em todos os departamentos. Então ela tem que saber exatamente o que acontece dentro da empresa para poder saber o que é legal, o que vai virar pauta, o que não vai virar pauta. E tem empresas que escondem algumas coisas dos jornalistas, deixam pessoas fazerem a intermediação. E não existe. O assessor de imprensa, o jornalista, ele tem que falar diretamente à diretoria, à presidência, ao porta-voz, aos gestores. Se tiver uma intermediação entre a assessoria de imprensa e o cliente, isso não vai funcionar. É outra coisa que muito empresário ainda não entendeu. Ele tem que falar com o assessor de imprensa. Tem mais e-mail aqui, vamos ver. A Jane, estou adorando a estreia do programa, parabéns. O Lauro, parabéns, está excelente o programa, beijos, obrigada. E eu tenho que mandar um beijo para minha sobrinha, afilhada Manuela, que está pedindo aqui um beijo, Manu. A Janete, Sandra Cabral, você é ótima, parabéns. Obrigada. Camila, muito esclarecedora a sua entrevista, obrigada, sucesso. O Renato Gabiani, de Italiana, São José dos Campos. Adriana, parabéns pelo programa. Abraços a Sandra Cabral. Temos saudades dela aqui em São José, onde fez um belíssimo trabalho. Ai, muito obrigada. Um beijo para São José dos Campos. Estava lá até o começo deste mês. Gostei bastante da minha passagem por lá, inclusive onde eu trabalhei, na Rádio São Paulo Rio FM. Um beijo para todo mundo aí de São José. E Sandra, o rádio, eu comecei também trabalhando em rádio, só que atrás ali nos bastidores, na produção do programa Paulo Barbosa, para quem eu mando outro beijo grande. Também gosto deles, beijo pro Paulo. E o rádio, ele ensina muito, não ensina? Porque o rádio, ele é muito ali, as coisas têm que acontecer naquele momento, não dá, você dá a notícia na hora. Ele ensina muito toda essa postura também, né? Ensina. O rádio é uma delícia, né? Todo mundo que trabalha em rádio não quer sair do rádio, porque é um veículo, assim, absurdamente gostoso, né? Agora, para um jornalista, principalmente para quem está começando, é um treinamento e tanto, porque o rádio, ele é muito rápido, ele é ao vivo, principalmente o rádio que tem jornalismo, rádios jornalísticas principalmente, ele é muito ágil, então você tem que aprender essa agilidade e você tem muito pouco tempo para tudo. Você tem muito pouco tempo para tudo e tem que fazer o melhor dentro desse pouco tempo que você tem. Então isso ensina a gente como trabalhar. E aí é o que a pergunta de uma telenauta aí sobre a importância do jornalista ter de um media training ou um assessor, ter passado pelo hard news ou ser jornalista, né? Aí você aprende a rapidez, né, das coisas e você pode passar isso para o seu cliente. Mas rádio ensina muito, Adriana. Você veio do rádio e por isso que você está aqui hoje, porque você sabe como é que funciona e você tem esse jogo de cintura. Rádio dá o jogo de cintura. E Sandra, para quem quer, nossa entrevista está terminando, mas a Sandra vai voltar, já está intimada. Obrigada. Porque as pessoas estão adorando. Eu queria, quem quiser te encontrar, contratar o trabalho de Media Training, como é que encontra a Sandra Cabral? Bom, eu estou no Facebook, é só procurar Sandra Cabral, jornalista Media Training, tem inúmeras Sandras Cabral no Facebook, né? Você encontra como jornalista Media Training, também tem o Twitter, que é @sancabral, você também encontra por lá. E eu tenho um blog, que é o www.sandracabral.com.br. Por esses 3 meios dá para me encontrar sim. Obrigada, Sandra. Obrigada por vir aqui na nossa estreia. Foi um prazer receber você. Muito obrigada, Adriana Franco. Um prazer estar aqui e muito sucesso aqui para você. Obrigada.